A paz do Senhor! Você vai assistir agora uma mensagem que foi ministrada na celebração da família do último domingo na CIEB. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa igreja. Amados, nós temos tido uma caminhada diante de tudo aquilo que tem sido anunciado nas nações, tudo aquilo que nós temos visto como também nação, dificuldades, adversidades, e temos sido confortados nesse lugar. Por isso eu quero incentivar você que a tua vitória, o teu escape, o teu livramento, a tua proteção, a tua saúde, a tua vida, ela precisa estar nas mãos do Senhor. Você e nós temos visto tanta violência nos últimos dias em lugares que se diziam seguros, se proclamavam seguros. Conhecemos algum desses lugares onde vimos pessoas com liberdade andando qualquer horário, e hoje nós podemos ver um exemplo da Europa sofrendo, ataques, vivendo um momento de aflição. Não tem sido diferente na América, e para nós no Brasil não é novidade, porque nós já não temos essa segurança. Mas eu quero dizer que nada disso suplanta o poder do nosso Deus. Nada que tenha vindo e vem vindo como notícia, tem o braço mais forte que o nosso Deus. Não tem, amados. Por isso a importância, eu quero te incentivar a estar buscando mais ao Senhor, muito mais ao Senhor nesses dias. E os dias são maus, e já foi nos anunciado, e nós servimos um Deus fiel e maravilhoso. E nós sabemos que a maioria dos acontecimentos, nós fomos ver a origem, é um afastamento de Deus, é um apartamento de Deus. Quando você olha para a palavra, o profeta dizendo que o Senhor iria propor um apartamento. Muitos tomam isso como prosperidade, dizendo: Deus vai me dar um apartamento. Não, é Deus se afastando do homem, porque o homem não queria, e por muitas vezes deixou de ter compromisso com o Senhor. Mas eu quero te incentivar, jovem, homem, mulher, filho, pais, que continuemos buscando ao Senhor. E lembrando que a glória, a honra, o louvor, nunca vai ser do homem, vai ser sempre do Senhor, vai ser sempre dele. Amém? Então eu quero te incentivar, porque em muitos lugares, infelizmente, tem se ensinado através da palavra, em versículos isolados, em palavras desconectadas, a você buscar uma autoafirmação, uma alta confiança em homem, na sua força, na sua capacidade, nas suas coisas, e essas coisas perecem. Nós louvamos aqui, confiando em nosso Deus, no seu eterno amor, não é nas coisas, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. E muitas vezes, para nós nos firmarmos, precisamos passar por circunstâncias e por momentos, e vamos ver isso. Mas nós vamos entender nessa noite qual é o percurso que Deus quer, e qual é o curso nas nossas vidas que Deus quer que nós tomemos, através de exemplos de homens que serviram ao Senhor, deixando coisas, deixando embaraços, porque coisas, elas não são más, porque é Deus que acrescenta, mas o Senhor nos ensina a buscar o reino dEle, o governo dEle, a vontade dEle, o propósito dEle, o querer dEle, em primeiro lugar. E tudo, que inclusive você não tem nem noção, que Deus já tem dado, é Ele que acrescenta. É Ele que tem suprido a nossa necessidade. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E queremos que nós estamos, Senhor, debaixo dessa proteção e segurança. A Tua mão está estendida, Senhor, sobre este lugar, não em função, Deus, de um endereço, ou de um prédio, ou de uma placa, mas porque um povo que se chama pelo Teu nome se reúne nesse lugar. É verdade que caminhávamos longe de Ti, e é um povo que não Te conhecia, como diz Isaías 65:2, o Senhor disse: eis-me aqui. Por isso nós nos alegramos nessa noite,
em podermos mais uma vez receber a Tua palavra, Deus, praticamente pela terceira vez, porque compartilhamos dela numa reunião de manhã, depois às 10 na celebração, e agora mais uma vez vamos nos alimentar daquilo que o Senhor tem preparado. Por isso, Deus, que não haja nenhum impedimento. Eu quero Te louvar por aqueles, Deus, que estão conosco nesta noite, na certeza que vieram aqui num propósito tremendo, de serem, Senhor, marcados, e tenham os seus pés, como foi também louvado, firmados sobre a rocha, o Deus da nossa salvação. Eu oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Você que nos visita, foi saudado no início, eu quero te saudar novamente. Não é que você possa retornar mais vezes, mas precisamos meditar na palavra, porque é ela que nos dá o norte, nos dá a segurança, nos dá o livramento, que alimenta a nossa alma. E eu quero iniciar convidando você a abrir no Evangelho de João, no capítulo 3, para nós fazermos a leitura de um verso, que é o verso 30. Como dizíamos, no momento que homens buscando tanto autoafirmação, segurança em tantas coisas nessa terra, nós abrimos a palavra do Senhor e contemplamos aqui uma passagem onde aparece João Batista, depois de ter sido usado por Deus no batismo do seu primo Jesus, ainda cumprindo. Diz aqui, se você levantar os seus olhos um pouco à frente, do verso 30, você vai ver aqui no 23 que João batizava em Enom. Então, depois do batismo de Jesus, João Batista, ele se afasta e vai para as fontes de águas. Ele vai para uma outra região e continua ali seu ministério, porque diz que ainda, não tinha sido lançado na prisão. Isso também nos chama atenção, porque já estava isso proposto diante daquilo que ele vinha exortando, naquilo que ele vinha servindo ao Senhor. É nisso que nós precisamos entender que quando você se dispõe a servir o Senhor, eu não vou falar que é algo natural, mas vem sobre as nossas vidas algo sobrenatural, espiritual, e provoca essa perseguição, essa afronta. Porque muitos podem dizer, mas eu estou servindo ao Senhor, eu me dispus, eu tenho deixado, o pastor acabou de falar de buscar coisas, eu tenho aprendido a servir primeiramente ao reino, buscar o governo, buscar a justiça, ministrar a palavra. Mas são tantas lutas e adversidades que tem momentos que eu não entendo. Mas quando nós nos debruçamos sobre a palavra, nós vamos ver que uma das recompensas é que as aflições do mundo, elas vêm sobre aqueles que serve ao Senhor. Mas, não distante, vem também o anúncio, tem de bom ânimo. Porque aquele que também foi perseguido o mestre, ele venceu. E nele nós somos mais que vencedores. Então não se deixe enganar, achando que vai ser fácil. E o Senhor não te traz nessa noite para anunciar somente perseguição, luta e aflição. Mas para dizer que diante da aflição, da luta e da perseguição, há livramento, há vitória, há gozo, há testemunho, há triunfo, há salvação. Então você presta atenção e vê que João ainda não tinha sido lançado na prisão. E houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E ali já começa aparecendo, dizendo, olha, mas aquele que foi batizado, diz que agora está batizando também. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Uma outra situação, quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, nós temos que alegrar com a obra por completo. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E aqui, João, na verdade, já começava uma perseguição, ele já tinha se afastado, mas não era só isso. Os homens já começaram aquela comparação com relação àquilo que vinha acontecendo, que muitos já procuravam Jesus. E ali ele se apresenta como servo, e é isso que
confronta. E isso é evangelho. O evangelho não é aquilo que me conforta, é aquilo que me confronta. Evangelho não é aquilo que eu quero, é aquilo que o Senhor tem e quer para a minha vida. Evangelho, você servir ao Senhor, não é você entrar num lugar como este, diante das suas necessidades, numa expectativa que Deus vai fazer o que você quer. Não, Ele vai fazer muito mais na tua vida. Porque Ele vai fazer aquilo que Ele tem para você. Mas diante desses momentos virão dificuldades, virão aflições, porque aquilo que Ele tem para você e para mim, o que Ele reservou a João, você viu a morte de João? Foi pedida a cabeça de João Batista. Mas há grande galardão nos céus. Então você veio nesta noite para entender algo. O Senhor tem um plano e um propósito. E diante do plano de um propósito que Ele tem na tua vida, na tua caminhada, quem sabe numa caminhada no teu trabalho, na tua casa, no meio dos teus familiares, no teu casamento, nos teus relacionamentos, no teu ministério. Diante da dificuldade, o Senhor não quer que você recue em momento algum. E por isso Ele te trouxe nesta noite, para dizer que há recompensa para aqueles que permanecem nele. E quando chega aqui no verso 30, João Batista, ele diz qual a finalidade de tudo isso. Ele diz assim: é necessário que Ele cresça, o Senhor Jesus, e o homem diminua. Amados, quando você lê isso, vai de encontro, vai contrário aos ensinos que o homem precisa receber, que o homem que tem o Senhor precisa ter. Pelo contrário, que o Senhor seja exaltado e eu sempre diminua. É dele, por ele e para ele todas as coisas. A Ele glória eternamente. Amém. É o Senhor, amados. Mas eu pergunto numa noite como esta, você está disposto a diminuir para que Ele cresça na tua vida? É isso que o Senhor busca. Corações dispostos a se humilharem diante do Senhor, porque os que se humilham serão exaltados. Os que se dispõem serão usados. Os que se entregam serão instrumentos nas mãos do Senhor. Então eu não sei o que você ouviu e o que você tem ouvido nesses dias. Que você merece, que você pode, e eu posso dizer que em Cristo nós podemos todas as coisas. Mas é em Cristo que Ele sempre cresça e eu diminua. Quando você vai lá no Salmo 115, você vê o salmista, um salmo, um dos que nós ministramos um tempo atrás, um salmo de Halel, salmo que faz parte dos cânticos de festas, inclusive até hoje judaicas, que corresponde ao Salmo 113 até o 118, são cânticos de reconhecimento, de louvor a Deus. Quando você chega no Salmo 115, o salmista, não é? Ele declara: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Amados, aquilo que nós merecíamos, nós não receberemos em abraçarmos e termos o Senhor na nossa vida. Como ouvimos hoje pela manhã, em nos esvaziarmos de nós mesmos e deixarmos que o Espírito Santo de Deus conduza-nos, domine a nossa vida, que nos enche. Porque aquilo que nós merecíamos, que nós nascemos no pecado, era a morte, condenação eterna. E o Senhor nos reúne em uma noite como essa para mais uma vez dizer: olha, vocês estão sendo livres disso, poupados disso, libertos disso, salvos disso. Mas para que a glória seja minha. Eu e você, nós não nascemos para o nosso louvor, para a nossa honra. E quantos, servindo ao Senhor, buscam essa honra? Nós devemos honra e louvor, mas é o único que é digno de toda adoração, de todo louvor. Então diz aqui: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Outras traduções dizem: em função da Tua fidelidade. Deus é fiel, amados. Nós precisamos fazer como Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele chega a escrever a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 10,
ele diz o seguinte, olha o que Paulo diz: aquele porém que se gloria, glorie-se em quem? No Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Quando você se dispõe a viver a vontade do Senhor, a buscar a vontade do Senhor, e nesse momento você vai perceber, no início desse capítulo 10, não é, que Paulo ele está defendendo a sua autoridade como apóstolo, porque ele era questionado, inclusive confrontado até por próprio Pedro, que caminhou com Jesus, e questionava, porque Paulo era dado a levar a palavra aos gentios, e nós vamos ver isso em Atos. Aqueles que não tinham conhecimento, que não eram judeus, e Pedro entendia que ele foi levantado para pregar aos judeus, e havia entre eles, mas aqui ele vem, não é, de uma forma tão maravilhosa, defendendo o seu apostolado, mas ele termina esse capítulo dizendo assim: aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, porque é o Senhor que faz e fez todas as coisas, e continua fazendo todas as coisas, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E de uma forma assim tão tremenda, quando você vai lá em Atos, no capítulo 13, e nós vamos ficar por aqui, e você veio nessa noite, quem sabe para ouvir uma estratégia da parte do Senhor, uma resposta para alguns momentos que estão acontecendo em tua vida, em tua caminhada, como eu disse, pessoal, profissional, ministerial, familiar. Quando nós chegamos aqui em Atos capítulo 14, eu quero ler o verso 22, primeiramente. Parte C diz o seguinte, final do 22, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A igreja ela foi constituída, a igreja é a Betel de Deus, a igreja é a porta dos céus. Não é através de um ministério, não é através de uma placa, de uma denominação que você vai ter a salvação, mas essa igreja é de Jesus, e toda igreja de Jesus é por aí que você deve entrar. Betel é a porta dos céus. E Paulo vem nesse momento e diz, não é, nesta passagem escrita por Lucas, pois que por muitas tribulações nos importa. A importância na vida de Paulo era entrar no reino de Deus. Por que ele estava falando isso? Aí você volta no capítulo 13, você vai ver no início do capítulo 13, Paulo saindo para a sua primeira viagem missionária, indo para Antioquia, e fala a respeito de Antioquia da Pisídia, porque você vai, quando olhar no mapa histórico, você vai encontrar duas Antioquias na Ásia. Então ele já mostrava que era uma Antioquia mais distante de Jerusalém, indo, não é, mais a leste, então na Turquia, hoje Turquia. Só que Paulo não foi sozinho, ele foi comissionado junto com Barnabé. Barnabé era da ilha de Chipre, caminho para Perge, caminho para Antioquia, caminho para Icônia, caminho para Listra, caminho para Derbe. É importante nós ouvirmos a respeito disso, diz respeito à caminhada, diz respeito a localidades, diz respeito a um percurso, mas diz respeito a alguns acontecimentos nesses locais, que quem sabe você tem vivido nesses dias. Quem sabe você, olhando para uma dificuldade, nós queremos estar mais próximos daquilo que nós achamos que é melhor. E muitas vezes Deus nos leva num sentido contrário. E Ele não desampara. Ele te move de um lugar, Ele te tira de um lugar, te leva a um lugar estranho, muitas vezes de pessoas estranhas, com acontecimentos estranhos, com sentimentos estranhos. E você fala, não é possível, Deus não está nesse negócio. Porque nós temos na nossa mente que o Evangelho é um acordo daquilo que o homem quer e que precisa. E Evangelho não é isso. Evangelho é a vontade de Deus, é a verdade de Deus, é o propósito de Deus, é o querer de Deus. E sempre é o melhor, porque Deus é eterno. Deus era, Deus é e Deus sempre será Deus. Deus não tem fim.
Ele tem o melhor, ele conhece o alfa, ele conhece o ômega, ele é tudo isso. Ele é o princípio e o fim. Então você vê aqui nessa passagem que você precisa ler depois também, que ele toma Barnabé e Barnabé toma um primo sobrinho, João Marcos. E eles saem de Chipre e chegam na costa, então, hoje da Turquia, mas já nessa viagem houve um desacordo. E João Marcos se dispõe a voltar para Jerusalém. E você vai perceber, então, lá depois, em outra viagem, Paulo mandando depois chamar João Marcos, que é o mesmo Marcos do Evangelho de Marcos, que teve experiências também por ter recuado. E entendeu que não poderia ter recuado, mas nesse momento ele recua. E continua nessa caminhada então, não mais Paulo, Barnabé e João Marcos, mas só Paulo e Barnabé. E eles entram em Antioquia. E diz aqui no verso 13, partindo de Pafos, que é a ilha de Chipre, e os que estavam com ele chegaram a Perge na Panfilha, mas João Marcos, apartando deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entraram na sinagoga, num dia de sábado, e assentaram-se. E depois da lição, da lei, eles leram a lei e os profetas. Os chefes, depois de verem eles ali com desenvoltura, lendo a lei e o profeta, temos que lembrar que Paulo era judeu, fariseu, foi da escola de Gamaliel. Então o Senhor usou uma estratégia para que ele fosse até as sinagogas. E de uma forma sábia, ele leu aquilo que se lia nas sinagogas, a lei e os profetas. Mas os chefes se reuniram e vendo ali, não é, a desenvoltura, disseram: se tem algo a dizer a esse povo, falai. Em outras traduções diz: se vocês trouxeram algo a exortar a esse povo, falai. E ali eles começam então, Paulo começa a decorrer e diz aqui a palavra, não é? No 16, que ele levanta a mão pedindo silêncio com a mão, porque até que se falava da lei, havia reverência, até se falava dos profetas, havia reverência. Passando esse momento, os chefes da sinagoga dizem a ele: se vocês têm algo a entregar. E ali já era o Espírito Santo de Deus movendo todas as coisas. Que Paulo verdadeiramente foi àquele lugar, não só para falar da letra, da lei e dos profetas, mas para anunciar Jesus Cristo. E de uma forma tão maravilhosa, e isso nós conversamos hoje numa reunião. Nós, como povo de Deus, nós precisamos conhecer essa história, essa caminhada desse povo, do qual você faz parte. Amados, para eu e você estarmos aqui, foi pago um alto preço. Para eu e você termos essa liberdade de estarmos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor moveu um povo que chamou pelo seu nome com um braço forte de um cativeiro. Um cativeiro, quem sabe nós não suportaríamos, porque nós já estávamos num cativeiro aí fora e quase fomos à bancarrota. O Senhor com mão forte também nos tirou de lá. E Paulo começa a discorrer e diz que Paulo é o que falava mais, e Barnabé o acompanhava, o assessorava. E nós vamos ver isso na frente, que numa certa ocasião, né, notaram isso na vida de Paulo. E ele começa ali a decorrer a respeito de várias situações. Ele fala, não é, começando desde a saída do Egito, ele fala da conquista da terra prometida. Ele começa a lembrar ali a respeito dos 450 anos da misericórdia de Deus, dando juízes até Samuel para reger o povo. E com toda essa misericórdia, demonstração de amor, tirando do Egito, prometendo a terra, dando juízes, o povo ainda pediu um rei. Paulo discorre a respeito rapidamente do rei Saul, filho de Quis, mas dizendo que ele não permaneceu na posição. O Senhor levanta Davi, e a partir dali, ele anuncia o Salvador, numa sinagoga, aonde se falava de leis e profetas. E ele vem e começa a falar da descendência, não é, de Jesus, no 23, conforme a promessa que levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Olha que coisa tremenda. Então naquela oportunidade, ele vai e começa a anunciar a respeito de Jesus, não é? E você vai ver que no 24 ele diz assim: não se esquece daquele que foi usado na vida de Jesus, tendo primeiramente João, antes da vinda dele,
pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Aquilo que nós lemos. Aquele que chegou e falou assim, que eu diminua e ele cresça. Já tinha sido decapitado há muito tempo, morto, mas não caiu no esquecimento. Porque cumpriu a vontade do Senhor. Com gozo, com alegria, continuou na caminhada. Pastor, misericórdia, eu não quero morrer. Então você não vai encontrar com o Senhor. Porque se nós não morremos para esse mundo, nós não vamos encontrar com o Senhor, amados. E a forma não importa. Importa é estarmos o Senhor. Eu dizia à minha mãe, não quer dizer porque eu não estou com diagnóstico que eu não possa partir hoje. Não importa uma pessoa estar com diagnóstico que ela não possa viver mais um tempo. A resposta certa vem de Deus, o tempo é de Deus. E aqui é feito menção de João Batista, daquele verso que nós lemos lá, João 3,30. E diz assim, mas João, quando completava a carreira, disse, quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. E aí ele continua falando a respeito de Jesus, o que aconteceu com Pilatos no 28, mas quando chega no 30 diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, mencionando de Jesus. Então de uma forma tão tremenda, atraiu a atenção de muitos, ao ponto que quando você chega no 42, no verso 42, diz assim, saídos os judeus das sinagogas, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Olha que coisa tremenda. Até aqui tudo bem. Qual é o inconveniente? Pegaram um barco, não tiveram dificuldade como tiveram em outra viagem. A não ser o recuo de João Marcos. Paulo ficou triste porque era um moço que poderia ser preparado. Mas por ser próximo de Barnabé, tudo bem, volta para Jerusalém, só foi esse inconveniente. Chegaram na Antioquia, foram bem recebidos, vai na sinagoga, prega da lei, prega dos profetas. O Espírito Santo começa a mover, não é? O sacerdote da sinagoga diz, você tem algo a dizer a nós, se tem, fale. E ele abriu a sua boca e não se calou. E anunciando, cativou o povo. Os gentios despertaram porque perceberam algo diferente. Isso não é só doutrina, não é só costume judaico. Tem algo, foi falado de um Salvador, de alguém que veio da raiz de Davi, da tribo de Judá. É o nosso Salvador, amados. É a nossa história. Nós fazemos parte disso. E de uma forma tão tremenda, não é? Convidaram no próximo sábado. Podemos marcar? Podemos marcar. E de uma forma tremenda e maravilhosa, é isso que a palavra deve gerar nos corações. Aqui não veio promessa de coisas, aqui não veio promessa de negócios, aqui não veio promessa de prosperidade, aqui veio promessa de salvação. E diz que no outro dia uma multidão, olha o 44, e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Mas então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Aí começa o problema. Sabe por que eu não falo do Senhor no meu trabalho? Lá eu sou proibido de falar, você não é proibido, nós estamos num país laico. Muitas vezes você não fala por medo. Eu não sei. Mas o Senhor te chama nessa noite e diz, olha, eu te levantei como profeta para as nações. Eu te levantei como porta-voz daqueles que levarão não só a lei, os profetas, mas a palavra de salvação, Jesus Cristo aos corações. E tenha certeza, muitos pararão para ouvir. Mas diante disso, muitos também se levantarão. Mas não importa, continua. Continua. E o que aconteceu nessa ocasião? No 50, os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. Por quê? Porque acontecia dessas mulheres, e quando fala em algumas traduções diz as viúvas, elas recebiam os missionários, recebiam essas pessoas. E os judeus, a sinagoga se levanta contra, e diz que incitaram algumas mulheres religiosas nos 50, honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônia.
uma cidade entrando para o interior da Turquia, já voltando para o oeste. E diz aqui no 14, a partir do 1, e aconteceu que em Icônia entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Amados, saiu de Antioquia, da Psídia, vai para Icônia, entraram com ousadia, falaram da palavra, revestidos de autoridade, revestidos de poder. Vêm as consequências. Homens se levantam, homens, lugar separado e dito para louvar a Deus, mas cheio de dogma, de imposições, de doutrinas, de filosofias, de pensamentos, e é disso que o Senhor quer nos libertar. Mas Paulo não desistiu, não fica muito tempo em Icônia, mas é obrigado a sair de Icônia, não é? Porque diz assim, no verso 5, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Fuga. Saem de Jerusalém, pega um barco, passa em Chipre, chega em Perge, vai na Antioquia, entra na sinagoga, perseguição. Sai de Antioquia, vai para Icônia, o povo se alegra, recebe a palavra, mas daqui a pouco se levantam, perseguição. Tem que sair de novo, vai para Listra. Diz aqui, e estava sentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E ali o Senhor, de uma forma tão maravilhosa, não só através da palavra, usa Paulo e Barnabé para que um coxo, de nascença, seja curado. E de uma forma estrondosa, o povo diz que levanta um clamor com uma língua icônica. É isso que você vai ler lá. Exaltando a Deus, na sua própria língua. Então ali já adoraram, tiveram aquele impacto, adoraram o Senhor, não é? Mas não entendendo, porque não tinham pleno conhecimento, eles começaram o quê? Adorar a homens. Tanto que você vai perceber e vai ler que eles chegam e propõem de sacrificar aos dois, de oferecer culto aos dois, de honrar os dois. Mas era o mesmo Paulo que tinha anunciado Jesus, é o mesmo Paulo que tinha anunciado que João Batista tinha dito daquele que não era digno de amarrar as alpacas. Ele falou, não, eu não posso. E eles querem intitular Paulo como Mercúrio e Barnabé como Júpiter. É isso que você vai ler, porque eram deuses que fazem parte, não é, ali da liturgia. A Grécia tinha uma influência muito forte na Turquia, que tem até hoje muitos templos dos seus deuses. Zeus, não Deus com D, mas Zeus com Z, que era e hoje ainda muitas vezes predomina, e nós vemos uma destruição na Grécia, nós vemos uma miséria ali num país riquíssimo, em cultura, em filosofia, mas pobre espiritualmente, porque deixou Deus Todo-Poderoso, e tem servido um pátio, um terreno de poeira, com uma coluna de um templo que se diz que ali adorava-se Zeus, coisa terrível. Mas eles rejeitam isso, não querem, não aceitam. E diz no 18, dizendo isso com dificuldade, impediram que a multidão lhes sacrificassem. É o que eu estou lendo aqui no 14 e 18. Com dificuldade, porque os homens queriam de todo jeito exaltá-los, recompensá-los, reconhecê-los. Vai prestando atenção nisso. Primeiro, perseguição, porque juntou um povo. Nem esquentou o banco na sinagoga em Icônia, porque já chamou atenção. Mas amados, não era o homem, é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 fios, que penetra bem na divisão que o homem precisa ter religado entre as medulas, as juntas. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, amados. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus salva o homem. Mas ela gera esse sentimento, ela gera essa perseguição. E quando acontece algo, as pessoas não entendem,
e querem cultuar a homens, exaltar a homens, e homens não tendo entendimento, muitas vezes se deixam levar. João Batista não deixou, Paulo não deixou, Barnabé não deixou, quem sabe Marcos não estava nessa ocasião junto, porque não tinha essa maturidade, que a idade dele depois era muito mais próxima até de Timóteo, que foi gerado nessa região, porque Paulo passou primeiro, anunciou a palavra, e ali ele foi gerado, porque Timóteo era dessa região, o seu pai sendo grego, mas ele era dessa região. E olha que coisa tremenda, mas ali eles não aceitam, e diz assim, dizendo isso com dificuldade no 18, e impediram que as multidões lhe sacrificassem. Mas imediatamente no segundo verso, no verso seguinte, no 19, sobrevieram porém uns judeus de Antioquia e Icônio, que tendo convencido a multidão, olha o contraste, amados, eles passam em Antioquia, são perseguidos, passam em Icônio, são perseguidos, chegam em Listra, Deus os usa num milagre tremendo. Os homens querem exaltá-los, denominá-los como deuses, eles não aceitam, mas continua a perseguição. Diz que vêm judeus, perseguidores de Antioquia e de Icônia, que tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Você ouvindo essa história, você pode pensar, onde é que vai fechar nessa noite? O plano que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, suplanta aquilo que nós conhecemos e entendemos. É muito mais. Como eu disse, é sermos trombeta, sermos anunciadores, sermos testemunhas de um Jesus ressurreto, de um Deus que foi morto, ressuscitou e hoje vive eternamente, e que faz infinitamente mais na vida de um homem do que um homem pensa, pede ou imagina. E mais do que isso, Ele não faz para esse mundo, Ele quer preparar o homem, a mim e a você, para vivermos eternamente com Ele. Mas diante de tudo isso, vem luta, vem perseguição, e muitas vezes você sendo usado para ministrar a palavra, você vai sofrer perseguição. Você sendo usado para louvar a palavra, você vai sofrer afrontas. Isso no teu trabalho, você vai sofrer na tua casa, você vai sofrer junto daqueles que muitas vezes você foi usado, porque é o Senhor que fez através de você, não foi você, para que vidas tivessem seus olhos abertos, mas até serem convencidas que devem te apedrejar. E aqui não é pastoral não, as pedras já passaram, vão vir outras, virão outras, passa o tempo, vem outras, mas é porque, amados, Deus tem um plano em trabalhar em nossas vidas, e nós falando dessa região, você vai entender o porquê disso, porque diz aqui, não é, que, mas rodeando os discípulos, opa, então ele não estava mais sozinho, não estava mais só Paulo e Barnabé, tinha dado fruto, amados, tinha frutificado. O Senhor, quando dá crescimento, é 30 por 1, 60 por 1, é 100 por 1. A palavra do Senhor não volta vazia. A obra do Senhor tem uma recompensa. Muitas vezes você servindo ao Senhor, você fala assim, Senhor, parece que eu estou sozinho. O Senhor fala, você não está sozinho, eu sou contigo. O profeta Elias não disse isso? Senhor, só sobrou eu e Israel. Ele falou, não, eu tenho reservado mais muitos profetas. É o Senhor que cuida. Nós não temos capacidade de cuidar nem da nossa vida. Aqui Paulo já teria sofrido morte, mas diz que ele foi rodeado pelos discípulos, né? Levantou-se e foi embora. Levantou-se e lançou maldição. Levantou-se e se rebelou. Levantou-se e brigou. Não. Diz que saiu para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltou para Listra, voltou para Icônio, e voltou para Antioquia. Por que eu disse para você prestar atenção? Ele pegou um barco, um navio, foi para Chipre, subiu a Antioquia, foi para Icônia,
foi para Listra e foi para Derbe. Paulo era de Tarso, e hoje de manhã foi dito que Tarso hoje é na Turquia, a oeste. Ele estava muito mais próximo de voltar para onde ele tinha saído do que ele voltar pelo mesmo caminho. Porque se ele saísse dali, de Listra e de Derbe, e tivesse ido para Tarso, ele era de Tarso. Mas o Senhor já o tinha removido daquele lugar. Quem sabe se fosse eu e você num dia de hoje, dizer o seguinte: Senhor, eu estou deixando tudo. Porque veja bem, o Senhor disse para eu falar da Tua palavra, disse para eu te servir, que o Senhor seria comigo, que eu seria abençoado na minha caminhada, nas coisas que eu colocasse a mão eu iria prosperar, que o Senhor seria comigo em todo o tempo, que aqueles que se levantassem contra mim, a peleja não seria minha, seria tua, que nenhuma arma preparada contra mim iria prosperar, ai de quem tocasse no ungido teu, porque nós sabemos de tudo isso, amados, e o Senhor confirma tudo isso. Ai de quem tocar no ungido. Ele diz: nenhuma arma preparada contra ti vai prosperar. Sou eu que te guardo, sou eu que te livro, sou eu que te sustento. Mas isso não quer dizer que você não vai ter dificuldade. Isso não quer dizer que você não vai ter luta. E muitas vezes em meio luta e dificuldade vai vir, quem sabe, esse sentimento que não vem em Paulo. E você vai perceber o seguinte, que Paulo poderia ter pego no sentido contrário, que você olhando no mapa, você vai ver que existia uma estrada, existia um percurso, mas ele se propôs a voltar pelo mesmo caminho, pelo mesmo lugar aonde o apedrejaram, pelo mesmo lugar aonde quiseram exaltá-lo, mas foram convencidos de apedrejá-lo, e pelo mesmo lugar onde eles foram rejeitados na sinagoga. Sabe por quê, amados? O caminho do Senhor não é o nosso caminho. Nessa noite você veio aqui para ouvir o seguinte: por mais que pareça difícil nesse momento, e eu não sei o que está acontecendo, eu posso só dizer uma coisa: o Senhor mudou tudo nessa tarde por amor da tua vida, para dizer a você: continua. Não são perseguições, não são afrontas, não são lutas, não são adversidades, porque quem sabe aqui não eram desconhecidos, eram judeus da sinagoga. Paulo era um judeu, quem sabe da mesma família, quem sabe dentro da tua casa. Eu não sei o que você ouviu esses dias, essa semana, você que tem servido ao Senhor, ou você que tem esse desejo de continuar, e tem lutado, e tem se esforçado. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem te oprimido para você deixar, mas o Senhor te diz: hoje sou eu que te dou a vitória. E nesse percurso até aqui, você pensa que não gerou nada, mas em permanecer, você vai ver quão grande vitória eu já tenho para a tua vida. Porque quando você percebe aqui, você vai ver o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos. Então espera aí, então deu fruto. Não deixa ninguém te convencer que não vale a pena estar numa noite como esta aqui. Não deixa nada, nenhuma circunstância te convencer que não vale a pena trilhar esse caminho com o Senhor. Na verdade, nós não fomos levantados para falarmos da letra, mas para anunciarmos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E se nós confiamos nele, não importa. Se nós morrermos, nós estamos em Cristo. Se nós ficarmos, nós estamos em Cristo. Em Cristo morrer é lucro, não é perdição. Mas quem sabe você tem sido e tem sentido, parece que não muda nada, parece que as coisas continuam acontecendo, e eu não sei se algo vai se levantar nesses dias contra a tua vida, mas o Senhor já disse: se levantou e vai levantar, é para cair, porque eu já tenho dado a vitória. Porque o Senhor não te trouxe aqui para te contar isso, para te falar a respeito disso, para que você entendesse que era muito mais fácil Paulo voltar para Tarso e voltar a ser Saulo, na sua primeira viagem. Isso sem contar que ele voltou, ficando um tempo com os discípulos, com os apóstolos em Jerusalém. E aí nós podemos deixar para uma outra ocasião, quando ele sai para a sua segunda viagem e chama Barnabé. E Barnabé propõe de levar quem?
João Marcos. Ele fala: Barnabé, é melhor você ficar com ele, filho, porque agora vai ser pior. E se levanta Silvano para ir com ele, Silas. E a partir dali começam as prisões. E diante de uma prisão, e diante de um açoite, já a segunda viagem missionária para um outro momento, você vai ver Paulo questionando a Deus, Paulo falando assim: eu merecia uma vida digna, uma casa própria, várias carruagens, sou teu servo, Senhor. Nada. Diante das prisões, diante dos açoites, diante de humilhação, ele adorava ao Senhor. Os grilhões eram quebrados, as celas eram abertas, vidas eram salvas, e o nome do Senhor era exaltado. E Paulo continuava pregando o que João Batista pregou: que eu diminua e ele cresça. O Senhor te trouxe nessa noite para dizer o seguinte para você: você é precioso aos olhos de Deus, mas que você diminua e ele cresça na tua vida. Coisas maiores nós veremos, coisas melhores nós veremos. E encerrando, quando você abre em Romanos, no capítulo 8, você vai entender, poderíamos ler várias passagens, mas eu quero encerrar lendo Romanos 8, 18. Veja bem, primeira viagem, 48 anos depois de Cristo. Eu estou falando de uma carta que ele escreveu 3 anos depois, contando essa experiência aos romanos. Então ele não ficou num lugar onde não aconteceu nada, aconteceu tudo de bom para ele animar os irmãos. Não, aconteceu tudo aos olhos do homem contrário. Mas em todas as coisas ele foi fortalecido. E em todos os momentos ele não foi vencedor, ele foi mais que vencedor, porque ele já estava em Cristo Jesus. Ele termina, não é? Ele relata esse 18 dizendo assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você conseguiu entender isso? Paulo tinha por certo, depois de perseguição, apedrejamento, expulso, tido como morto, se decepcionando com companheiros, quem sabe, de caminhada, mas continuou. Porque em todo o tempo aquele que é fiel não desamparou. Em quem você tem confiado? Eu te digo nessa noite, continua confiando no Deus da tua salvação. É verdade que o salmista diz: uns confiam em carros, e como o homem confia. Outros confiam em cavalos, e como os homens confiam em força. Mas você que está aqui nessa noite, o Senhor te escolheu, não só para confiar. Salmo 37 lemos hoje de manhã, não só para descansar, não só para se deleitar, mas para fazer menção, para falar desse Deus maravilhoso. Que o Senhor nessa noite tome do seu altar o anjo do Senhor como Atenaz, tome brasas vivas de um altar de Deus, e venha em nossa direção queimar os nossos lábios e nos marcar como aqueles que foram separados. Quem sabe, meu irmão, você não entendeu até aqui o que você tem vivido, mas eu posso dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por você. Por isso você já tem motivo para estar alegre, mas maiores nós veremos ainda. Que o Senhor quer te usar para que você faça menção do nome dEle. Quem tem testemunho de lutas aqui? O João já levantou a mão lá. Você não tem luta não, meu irmão? Essa igreja não é vitoriosa. Tem tido, Max? Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, na mesma proporção, terão a vitória.
É verdade que muitas delas o Senhor não quer que nós pelejemos, mas Ele quer que estejamos num lugar como este. Eu não marquei aqui, Salmo 65, deixa eu ver se eu encontro. Será que eu marquei? Quero encontrar se eu marquei. Eu não marquei. Não marquei. Salmo 68. Olha o cântico, um dos cânticos de Davi. Ó Deus, 68, 35. Eu não marquei aí, né? Ah, tá ali. Marquei lá. Ó Deus, Tu és tremendo desde os Teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. É Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda, é Ele que te dá vitória, é Ele que gera fé no teu coração. Coloque-se em pé, igreja. Nós podemos encerrar, Gustavo, dizendo, confiando. Amados, como é bom servir esse Senhor, hein, Paula? É muito bom servir esse Senhor. Como é maravilhoso confiar nesse Deus. Poder sair daqui nessa noite dizendo, Senhor, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, todavia, Senhor, eu quero permanecer. Ainda que se levante perseguições, afrontas, acusações, pedras, eu quero permanecer. Ainda que o Senhor me leve para um caminho, Deus, que eu não entendo. Havia um caminho muito mais curto, mas o Senhor levou o seu povo, tirando do Egito pelo caminho, aos olhos humanos mais longo, mas o Senhor não desamparou o seu povo. Quando Josué assume, poder subir pelas barrancas dos rios, o Senhor falou, não, vocês vão passar primeiro por Jericó, a cidade mais forte, que ali eu vou manifestar mais uma vez o meu poder, e as muralhas vão tombar. Amados, o caminho de Cristo, o Calvário, foi estreito, foi árduo, foi até o Monte Gólgota, até o Monte da Caveira, mas ali foi decretada a nossa vitória. Não vai ser na facilidade. Também não quero dizer para você que vai ser algo que você não vai suportar, porque o Senhor também te diz, eis que não vem sobre vós tentação senão humana, mas maior é o Senhor, viu, meu irmão, que junto com elas te dá o escape. A nossa vitória vem do Senhor. Se dispõe a servir, se dispõe a anunciar o Salvador da tua vida. Não cale os seus lábios no teu lar, com os teus filhos, aonde você colocar a planta dos pés. Diga quem você tem servido, diga quem tem te exaltado ali no teu emprego, diga quem tem te sustentado na falta do emprego, diga na bonança no teu lar quem tem sustentado a tua casa, diga lá na dificuldade quem é fiel em suprir as tuas dificuldades na tua casa. Quando se levantarem contra você, que você nunca saia da posição, mas você possa bendizer ao Senhor, exaltar o Deus da sua salvação. Não só amando o amigo, mas muitas vezes aquele que se levanta como inimigo, bendizendo o nome do Senhor. Deus é fiel, amados. O Senhor tem grande vitória para a igreja de Cristo na face da terra. O Islã não vai vencer. O Estado Islâmico não vai vencer. O terrorismo não vai vencer. A fome não vai vencer. A prostituição não vai vencer. A mentira não vai vencer. A violência não vai vencer. Jesus Cristo já venceu. E nele você pode decretar: eu sou mais que vencedor. Vamos louvar ao Senhor. Não seremos abalados.
Declare a Ele confiando em Ti, confiando em nosso Deus. Levante as tuas mãos, igreja. Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você pode declarar, ainda que venha a intensa escuridão, quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança, esta esperança que anunciamos, o sol da justiça. E Ele é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus. É só nele, igreja. E em seu, só Ele é eterno. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Senhor, Pai, recebe, Senhor, a gratidão do nosso coração, Pai, que nós estamos guardados debaixo dessa promessa, Pai. Tu foste com os teus servos no passado e o Senhor não mudou. E eis que o Senhor nos chama, Deus, para servirmos e não para sermos servidos, Pai. O Rabi, o nosso mestre, deu esse testemunho. Levanta, Senhor, esses jovens. Levanta, Senhor, esses homens. Levanta essas mulheres, levanta essas famílias, Senhor. E que em todo tempo, Deus, no nosso convívio, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, que não haja, como falamos hoje, uma separação. Não, a minha vida religiosa não, Senhor. Nós somos do Senhor, nós não somos, Deus, de sinagoga. Nós não somos, Senhor, religiosos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Toma a vida do meu irmão, toma a vida da minha irmã, toma esse lar que ele representa. Levanta, Senhor. Dissipa, Senhor, todo o mal. Tira toda contenda, toda acusação. Remove toda tristeza. Pai, toda maldição caia por terra em nome de Jesus. Que no abrir dos nossos lábios, e eu pedi ao Senhor, envia os teus anjos, Deus, tomando uma tenaz, uma brasa viva, e queima os nossos lábios. Purifica, Senhor, as nossas vidas. Que ao abrir da nossa boca fluam palavras de adoração, de louvor, de gratidão, de testemunho, de reconhecimento da onde o Senhor nos removeu, da onde o Senhor nos tirou e onde o Senhor tem nos colocado. Na rocha excelsa, rocha fundamental, rocha de esquina, pedra de esquina. Nós somos do Senhor. Eu profetizo, Deus, sorte de bênçãos. Bênçãos que enriquecem e não trazem perturbação. Bênçãos que vêm do alto e permanecem sobre a vida de um homem e de uma mulher. Que nos trazem paz. Não só hoje, mas para todo sempre. Dê uma semana, Senhor, aonde possamos deslumbrar o completar desta palavra. Possamos ruminar, trazer em memória tudo aquilo que ouvimos. Vem luta, vem perseguição. Vem, Senhor, vem levantes. Mas, Senhor, Pai, é uma promessa maior. Vidas estão sendo geradas, Deus. Pessoas que nós não imaginamos, ao olharmos para a nossa casa, ao nosso lar, na igreja, no nosso convívio, precisam ser alcançadas, Deus. Usa-nos, Senhor, para o louvor do Teu nome. Toma a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, naquilo que eles necessitam. Vem com a Tua providência, mas levanta-o, Senhor, com ousadia, com autoridade, com destreza, intrepidez, Senhor, com conhecimento, e possa entender que o caminho mais curto nem sempre é o mais fácil, nem sempre é o Teu propósito, mas nesse caminho preparado por Ti, nós não estamos sozinhos. Eu Te louvo, Senhor, por cada vida, por dar daqueles que nos visitaram nesta noite, que possam retornar mais vezes, e juntos, no tempo que aprover a Ti, possamos continuar exaltando o Deus da nossa salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que
Que o Senhor faça resplandecer do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto. E não importa se Antioquia, Icônia, Listra, Derbe, não importa. Não importa. Nós estamos em Deus. Nós estamos em Deus. E essa paz não se manifeste só agora, mas para todo sempre. A igreja diz. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe, amados. Dê um abraço no seu irmão. Dê um abraço. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, 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 não seremos abalados.